Bom dia, Mônica. Bom dia. Bom dia, tudo bem, né? Olha. Bom dia, pessoal. Parabéns dia. aí para os pais. Bom dia, aí. Beth. Obrigado, Pai, Deus Mônica. abençoe, dê paciência, dê sabedoria. Vamos lá. Vou pegar a cadeira. O Rafael, Pois não. você faz uma oração para a gente, pedindo a bênção de Deus, né, para o nosso encontro aqui, o nosso compartilhar, para que seja um momento abençoado, proveitoso, né, para as nossas vidas aqui. Amém. Faço sim. Amém? E vamos fechar o áudio aí, viu, gente? Bom dia, Marcelo e Adriano. Rafael vai fazer uma oração, hein? Tá, vamos lá. Deus amado, Pai bendito, graças te damos, Senhor, por esta manhã, por essa oportunidade de estarmos aqui entre irmãos, compartilhando da Tua palavra, aprendendo, ó Pai, através da vida do Erdman, que no nome de Jesus, Pai, esse possa ser momentos aqui graciosos, que possam ser momentos aqui, Pai, de aprendizado, e que possamos, ó Pai, absorver e levar para as nossas vidas, no nosso dia a dia, no trabalho, com a família. Que no nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ter momentos aqui de paz, ó Deus, e que o Senhor possa abençoar aqueles que precisam depois ir para a igreja, que o Senhor possa cuidar deles, ó Pai, para que no nome de Jesus nenhum mal venha chegar a eles e à casa deles, ó Pai. É a minha Amém. oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois então, deixa eu me preparar aqui, então. Apresentar. Tela inteira. Chega para o ladinho aqui um pouquinho, por favor. Aqui, ó, só virar aqui, ó. Aí tá. Cadê? Sol. Aí aqui. O sol estava forte. Aqui bem. Oi, Edmo. Antes de você compartilhar sua tela, você clica em ocultar essa mensagem que aparece aí embaixo. Vai ter interromper compartilhamento e ocultar. Clique em ocultar, que aí essa mensagem não fica aparecendo. Ok. Ok aí? Ok. Estamos vendo sua tela. Então vamos lá, né, meus irmãos? Um bom dia a todos, né? Hoje é o dia do Senhor, estamos reunidos como igreja, né? Em escola dominical e vamos dar continuidade, né, ao nosso 16º capítulo. A gente está fechando o livro Como as Pessoas Mudam. No último domingo, a gente viu o esforço, né, de uma igreja em fazer um diagnóstico. Edmo, tá dando um retorno. Ai, desculpa, gente. Tira o som. Saí. Não, eu tirei, mas continua. Ah, ainda ficou mais. Você tem que tirar o som da apresentação. Já tirei, meu bem. Então desliga um pouquinho. Vou desligar. Pronto. Desliguei. Parou, gente? Parou, tá legal. Desculpa. Ok. Então a gente estava vendo, né, o esforço da igreja Lake Glen de fazer um diagnóstico, né, da sua vida, mudando o enfoque, né, meus irmãos, que a gente estava vendo o enfoque todo pessoal, né, de mudança
nas vidas pessoais e agora, nessa última lição, o enfoque na vida da igreja. Então, aquela igreja, né, estava se esforçando para buscar transformações na sua dinâmica, na sua rotina, para que o evangelho, de fato, né, fosse aplicado na vida dos seus membros, né? A liderança começou a se reunir e eles concluíram que as pessoas têm problemas recorrentes e que as pessoas buscam ajuda, né? E buscando ajuda, elas podem buscar uma ajuda correta ou então buscar uma ajuda equivocada, né? E da mesma forma, né, receber uma instrução correta ou uma instrução equivocada. E as pessoas sempre passam para frente aquilo que entenderam que foi positivo para elas, né? Vimos também que o apóstolo Paulo, né, se afadigava para anunciar, para divertir, para ensinar os crentes da igreja que estava iniciando, né, na sabedoria de Deus, na revelação de Deus, para que o evangelho fosse, né, de fato, uma bênção, né, na vida de cada pessoa que estava se agregando ali na igreja primitiva. E a gente viu que o evangelho deve permear, né? A gente viu uma figura, vou até colocar ela aí, ó. O evangelho deve permear todas as áreas da igreja. E fizemos um destaque para os aspectos ascendente, o aspecto interior, o aspecto exterior. Vimos algo, né, sobre os oficiais da igreja e a gente depois fez uma pergunta, né? E a sua igreja? Então a gente iniciou na última lição uma análise assim superficial do que tem acontecido na nossa igreja, para que cada um de nós pense a respeito, cada um de nós tente identificar, né, nos ministérios que está participando, como tem sido, né, o enfoque, a ênfase do evangelho, da graça de Deus produzindo efeitos na vida individual de cada um, enquanto participantes de um ministério, né? Hoje a gente vai continuar, então, esse mesmo assunto, continuando a analisar, né, a igreja, e a gente parte para os demais ministérios. É necessário, meus irmãos, uma abordagem para verificar se os demais ministérios da igreja encontram-se também focados, centrados na cruz, focados na graça de Cristo, produzindo diferença na vida das pessoas, né? Nós podemos listar um número grande, né, de ministérios da igreja, que vai desde o berçário, trabalho infantil, adolescentes, jovens, adultos, solteiros, casais, famílias, pequenos grupos de comunhão, classe de novos membros, desenvolvimento de liderança, evangelismo, misericórdia, né? Ação diaconal e ação ampla também de misericórdia, as missões que a igreja desenvolve externamente, internamente, no país, na cidade, ministério de adoração, pastoreio dos membros, aconselhamento, e entre outros, né? Porque podemos, né, ainda identificar outros mais específicos, e a gente tem que fazer o exame, fazer o diagnóstico do que tem acontecido, se a ênfase do evangelho e da graça de Cristo tem sido despertada, né, nas atividades que esses ministérios desenvolvem. O autor, ele até cita um exemplo que ele acha comum acontecer, sabe, no ministério infantil e na literatura infantil. Ele fala que era comum, né, chegar na casa dele uma lição para os filhos
em que havia apenas um conselho moral para os filhos, no sentido de eles serem amáveis às pessoas, no sentido de obedecerem os pais, coisas que são corretas, mas que é limitada, né? Ela não vai na graça, ela não vai na cruz. E sem um entendimento mais amplo do evangelho, né? Porque sem o entendimento da graça de Cristo, do evangelho, não vai haver mudança. E a criança, né, ela precisa desde cedo ir compreendendo, né, o que é o evangelho e as mudanças que são necessárias no seu coração. As crianças, né, são pecadoras, né, como cada um de nós. E a gente não pode subestimar a importância, né, de trabalhar o coração da criança desde novinha, né? Porque senão elas não vão experimentar mudanças importantes no coração e também vão se frustrar, né, nos momentos difíceis da vida. Você faz parte, né, meu irmão, de algum ministério da igreja. Então faça a sua avaliação, né? Isso aqui é só um destaque que a gente faz. Quem é do coral, quem é da sociedade de senhoras, quem é da sociedade de jovens, quem participa com os casais. Tem havido, meus irmãos, uma relevância nos nossos encontros para que a graça de Deus seja efetiva, produza. Nós nos incentivamos uns aos outros. Será que isso tem acontecido? Então, a gente tem que pensar nisso e buscar isso para a nossa vida, né? Outro aspecto que a gente precisa examinar, mas que a gente não vai atuar efetivamente nela, né? É em relação ao pastoreio, os pastores da igreja, né? Os pastores, a nossa é uma igreja grande, temos 4 pastores atuando, né, atualmente, e a equipe pastoral também tem que crescer, né, na centralidade do evangelho como uma equipe. Os pastores devem desenvolver entre eles relacionamentos cheios da graça de Cristo. Os pastores não podem ficar brigando entre eles, ou então fazendo cara feia um para o outro, ou então afastando, deixa eu desenvolvo o meu ministério aqui, minha responsabilidade é essa e essa. O outro pastor cuida do outro grupo? Não, não pode ser assim, né? Os pastores devem compartilhar a aplicação do evangelho entre eles através de tempo, né, de conversas entre eles, através de leitura de bons livros, e eles compartilharem entre eles essas leituras, o aprendizado, né, dessa leitura, não guardar só para si, né, mas compartilhar, trocar experiências, tanto negativas, né, quanto positivas, e juntos, né, desenvolverem o planejamento. Faz parte, né, do ministério da igreja vivenciar o evangelho entre os pastores também. E isso vai ajudar a moldar a identidade da igreja, né? Os pastores, eles transmitem também como eles funcionam, como eles atuam, eles transmitem uma identidade também para a igreja, ok? Outro ponto são os presbíteros. E reuniões dos presbíteros e diáconos. O que é? Como eles têm gasto, né, o tempo das suas reuniões. Eu participo, né, dessas reuniões, então eu preciso fazer esse exame. O Ildemônio precisa fazer sempre esse exame. Existe no curso dessas reuniões, desses encontros, né, de oficiais, um entusiasmo no coração deles
pelo que Cristo está fazendo na vida da igreja? Será que existe essa igreja ou a gente caiu na rotina, a gente caiu no cotidiano, vamos na reunião, responde o que tiver que responder, ou a gente tem buscado, né, crescer no evangelho, crescer na graça de Cristo, nessas pautas, né? O que tem prevalecido? Só assunto administrativo? Ou tem prevalecido os assuntos espirituais? A preocupação, né, com a igreja, com cada membro? O que tem prevalecido? Né? Os presbíteros e diáconos estariam prontos, se fosse perguntado, né, a citar casos próximos que aconteceram perto dele, com a influência dele ou não, né, de mudança de vidas pela ação graciosa de Cristo na vida dos membros, na vida do seu próximo. Será que seria possível citar casos, né? E me impactou muito, e eu posso citar aqui também o que a gente ouviu aqui outro dia, né? O Vinícius, né, que não está presente hoje, ele falou assim: olha, eu quero ser identificado como um cristão, quero ser identificado como um discípulo de Cristo. Então, isso para mim foi assim muito relevante. A gente ouvir, né, do nosso irmão que esse é um desejo do coração dele. Então, meus irmãos, isso é uma mudança relevante que acontece quando o Vinícius, né, deixa, né, a graça de Cristo produzir diferença na vida dele como pessoa, como cônjuge, né, como pai, como um profissional, como uma pessoa comprometida, né, com várias frentes, né? E nessas frentes ele quer ser conhecido como um cristão. A identidade dele, né, deve ser essa, né? E nós podemos citar vários outros, né? A Marise me citou um exemplo recente de aconselhamento que impactou muito também o meu coração. Então, assim, deixar o evangelho produzir efeitos, né? Produzir diferença, mudança, a graça de Cristo entrando no coração e o espírito mudando, né? O nosso dia a dia. Os oficiais, meus irmãos, eles precisam de clareza a respeito da sua missão e dos propósitos, né, que Deus estabeleceu para o ofício deles. Os oficiais devem seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que queria, né, Cristo no centro e que tudo mais fosse conduzido por sua graça, por seu poder, para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos seguir então. Aí a gente parte, meus irmãos, para um exame da vida cotidiana, do nosso dia a dia, né? Quando o evangelho não é central nesse entendimento, né, da vida cotidiana, o autoexame que a gente precisa fazer dia a dia, o arrependimento em relação aos nossos pecados e a fé que a gente deve desenvolver, exercitar, eles são subestimados, né? Tanto o autoexame, quanto o arrependimento, quanto a fé, vai perdendo valor, vai perdendo espaço na nossa vida, vai perdendo espaço no relacionamento conjugal. A gente para de examinar, será que eu estou agindo como Deus espera que eu haja no meu casamento? Será que eu tenho examinado, né, a minha vida, as minhas falhas, os meus pecados no espelho da palavra de Deus? E será que eu tenho buscado exercitar a minha fé nas experiências, né, que Deus tem me dado, na criação de filhos, no trabalho, no lazer, na minha cidadania, né? Nas tentações e nos conflitos? E se a gente
descuidar, né, essas áreas vão sendo negligenciadas e a gente vai levando uma vida como se a gente não tivesse compromissados com o nosso Deus, né? Essas áreas, meus irmãos, Deus quer trabalhar a nossa salvação através delas. E a Bíblia fala, né? Com temor e tremor, né? Nós não podemos ser crentes somente no domingo ou algo parecido, né? Ou crentes quando estamos na igreja. Não, é crentes integralmente, né? Inteiramente, de alma, de corpo, de espírito, né? Em todo o tempo, né, a gente está buscando a ação da graça de Cristo no nosso viver, né? Na nossa vida não pode ter apagão, né? Como cristãos, não pode ter aquelas áreas assim que o evangelho não entra, né? Isso é complicado, né? Filipenses 2, de 12 a 13, nos adverte da necessidade de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, né? Olha só, leia aí pra gente, Beth, Filipenses 2, de 12 a 13. Peraí. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Até o 13, né? Tá vendo, gente? Olha, o apóstolo Paulo fala assim: olha, não é só quando eu estou presente perto de vocês que vocês vão desenvolver a salvação, não, comigo longe. Aí que vocês têm mesmo, né, que se preocupar e ficar firmes, né, e desenvolver a salvação com temor e tremor, né? E olha só como que ele completa o versículo: é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, né? Uma troca de mensagens ontem, por causa, né, do Dia dos Pais, me fez pensar sobre isso, sabe? É Deus que efetua em nós o querer e o realizar a sua vontade. Então Deus coloca no nosso coração. E hoje, no Dia dos Pais, eu falo para cada um dos pais, né? Meu irmão, a gente não pode, né, desanimar, né? A gente não pode desistir. A gente tem que ficar firme no nosso mistério, né, de levar adiante a função de pais. Às vezes é difícil, a gente enfrenta dificuldades na educação dos nossos filhos, mas buscando, né, a presença de Deus, Ele vai colocar em nós o desejo e vai nos ajudar também a realizar esse desejo para que os nossos filhos sejam bem orientados, recebam o exemplo, né, do nosso testemunho, mas sempre mirando naquilo que Cristo fez por nós, né? A gente precisa mudar o coração, dar esse exemplo para os nossos filhos, para que essa mudança também aconteça no coração deles. É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Meus irmãos, sem a centralidade do evangelho na nossa vida, nós vamos perder as implicações diárias do viver em comunhão com Cristo. Nós vamos perder oportunidades, nós vamos perder experiências de crescer, né, na graça de Cristo, de experimentar a graça de Cristo a cada dia. Se Jesus Cristo, se a cruz de Cristo não for central na nossa vida, nós vamos ter uma vida cotidiana que vai deixando de lado, vai vivendo, vai levando e vai nos embalando, né? E de repente a gente está vivendo como qualquer outra pessoa que não conhece
a Cristo, né? Se os membros não receberem o ensinamento de como o evangelho trabalha nesse nível pessoal, né? Nesse nível individual, né? Os membros vão sucumbir, né? Vão falhar com muito mais facilidade nos momentos de tentação, nos momentos mais importantes da vida. Então, meus irmãos, o evangelho tem que estar centrado, a cruz tem que estar no centro da nossa vida, né? Você se sente preparado para viver o evangelho dia a dia? Você tem buscado se preparar, né? Buscar a capacitação de Deus para você enfrentar os momentos mais difíceis? Então, esse é o exame, né, da nossa vida cotidiana, né? A gente passa a examinar a mensagem da igreja, né? Nós podemos e devemos também examinar a mensagem que é pregada em nossa igreja. E fazendo uma revisão do nosso estudo, né, neste livro, né? Primeiro, a pregação da sua igreja considera o calor, as lutas, né? As provações que as pessoas enfrentam, os conflitos que elas enfrentam, ou esse calor, essas lutas, esses conflitos são diminuídos, são subestimados, fazendo parecer que as mudanças são fáceis, que as mudanças tão necessárias na nossa vida pareçam fáceis, né, de acontecer. Será que você, quando está conversando com alguém, eu, né, a Betsy, o Ildemar e a Marise, a liderança, será que você dá uma ênfase indevida aos conflitos das pessoas, às lutas das pessoas? E dessa forma você acaba passando, comunicando, né? Falta de esperança, como assim, tem jeito isso não, meu irmão. Já era. Isso aí é difícil demais. Nós não podemos, né, ter essa postura, né? A ênfase tem que estar na cruz de Cristo, né? No milagre, né, da cruz, no milagre da graça transformando, no milagre da graça desenvolvendo uma postura realmente centrada no evangelho. A mudança não é fácil não, mas a mudança é possível. A vida é desafiadora. São muitas, né, as lutas, né? Mas o evangelho nos fornece tudo o que a gente precisa para uma vida diferente, para uma vida de piedade, né? Uma vida em que a gente se preocupa em fazer a vontade de Deus e não fazer a nossa própria vontade, né? A mudança, meus irmãos, não é rápida, não, mas ela acontece no tempo da nossa dependência ao poder de Cristo, trabalhando em nós. Ok? Então, ela não é fácil, mas é possível. Ela não é rápida, mas ela acontece no tempo da nossa dependência ao poder de Cristo. Né? Em segundo lugar, meus irmãos, na mesma revisão aí do livro, né? A pregação da sua igreja ajuda as pessoas a se empenharem em um autoexame centrado em Cristo em relação às suas reações pecaminosas, que nós identificamos neste livro, né, como espinhos que a gente produz, deslocando, né, uma aflição mundana para uma tristeza piedosa, né? E fazendo um exame, né, do que acontece ao nível do coração. Por que nós temos produzido espinhos? Como que está o nosso coração? O que tem preenchido o nosso coração? Porque o nosso coração é que vai produzir ações, posturas, reações. E o que estiver no coração, a boca fala do que está cheio
o coração, né? A gente viu isso até semana passada, né? Acima de tudo que deve guardar, esse versículo também. É. Guarda o coração. Então, olha só, o evangelho tem que ser central na nossa vida, né? Se ele for central, a gente vai estar cada dia mais preocupados, mais insatisfeitos com a mera mudança de comportamento. Mudar apenas o comportamento não é duradouro, né? Isso não vai trazer uma mudança em relação à nossa vida. A gente precisa saber por que eu faço, né, isso? O que está no meu coração? Por que eu produzo esses espinhos? Então, a mudança tem que ser no coração, para que depois o comportamento seja alterado. Se você, ao mudar o comportamento sem mudar o coração, a mudança vai ser temporária e ela não vai prevalecer como deve prevalecer na nossa vida. Ok? O Evangelho nos leva a analisar as nossas vidas e a enfrentar o que a gente tem valorizado demais, substituindo Cristo no nosso coração, né? Então a gente tem que ver o que está ocupando o lugar de Cristo, né? E buscar, meus irmãos, uma renovação no nosso interior com uma crescente paixão espiritual. Ok? Em terceiro lugar. Deixa eu ler Provérbios 24:3, porque fala isso aí que você está falando, né? Só um minutinho aqui, deixa eu achar ele aqui. 24:3. Sei de cor, mas não, nem não. Sobretudo, Marisa, você sabe esse versículo de cor também. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Né? Acho que eu inverti aqui a referência. A importância, né? Provérbios Oi? 3. 4, É isso? eu acho que é o 4. Tudo que se deve guardar, né? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É o 4:23. Versículo aí a gente tem que decorar. Terceiro lugar, gente, a pregação da sua igreja ajuda as pessoas a olhar para a cruz de Cristo e a dedicar-se ao arrependimento, a dedicar-se ao exercício de uma vida de fé, uma fé honesta, uma fé confiante, humilde, né? Na dependência de Cristo, né? Na dependência da ação de Deus em nós, tudo fundamentado no Evangelho. A pregação te ajuda a olhar para a cruz de Cristo. Então, esse é o exame que a gente deve fazer, né? Nós podemos olhar com profundidade para o que nos tem levado a renunciar a Cristo, produzindo tristeza, produzindo a nós assim um sentimento de necessidade, né? De Deus, de carência da ação de Deus na nossa vida, né? E a tristeza, aquela tristeza que a gente reconhece porque Cristo não está no centro da nossa vida, afastar essa tristeza e nos gloriarmos, né? Nos alegrarmos em deixar Deus agindo, né, na nossa vida e ocupando o lugar principal do nosso coração, né? Quando vivemos assim pela fé, né? E a fé se prende à graça de Cristo, há arrependimento, há gozo espiritual, né? Para a gente continuar buscando isso, né? Quando o arrependimento e a fé se unem, meus irmãos, o coração é capturado por Cristo. Quando arrependimento e fé estão juntos, né? Deus produz mudança no nosso coração, né? Produz mudança duradoura. E aquela mudança de dentro para fora. Porque você se arrepende, você confessa, né? Você se arrepende,
você se apropria do perdão de Cristo e Cristo ocupa o espaço no seu coração. Aí a sua vida é nova, a sua vida é diferente. Ok? Vale aquela frase: quando o pecado se torna amargo, Cristo se torna doce, né? A gente sentir que o pecado é amargo. Às vezes, muitas vezes, o pecado tem sido gostoso, né? Aí a gente quer, mas a gente sabe que o caminho ali que ele leva não é bom. Então, quando o pecado se torna amargo, para a gente, Cristo se torna doce. A gente aceita, né? Com mansidão. Então, ó, nós vimos, né? O calor, os calores, né? Nós vimos os espinhos, nós vimos a cruz. E em quarto lugar, meus irmãos, a pregação da sua igreja oferece esperança às pessoas, mostrando a elas o fruto que é possível na sua vida através de Cristo. Então, nós não devemos produzir espinhos, né? A gente deve produzir frutos de uma árvore que é regada, que é alimentada, e a gente, então, se apropria, né, da palavra de Deus, que é a água, né, que lava a nossa vida. A gente se apropria, né, da palavra de Deus, nos alimentando, né, nos trazendo seiva, né, para que a gente possa desenvolver um fruto, o fruto do Espírito, né, que são aqueles 9, né, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Lembra que são 9, para você não esquecer de nenhum. Características do fruto, né, gente? O fruto... Edson, Oi. o reverendo Edson, naquelas mensagens diárias que ele tem mandado, ele fez uma série, né? Foram algumas Meditações. Meditações. Eu achei legal demais, porque resume bem e traz a nossa memória, né? Foi do dia 10 de julho ao dia 16, eu acho. Foi legal. Ele foi destacando cada aspecto do fruto, né? Sim. Muito bem. Pois é, meus irmãos, nós devemos nos convidar, né, uns aos outros, né? Nos estimularmos, né, para sermos frutíferos na nossa vida. Em vez da gente produzir espinho, né, um estimular o outro a produzir fruto. E isso, às vezes, a gente precisa exortar um ao outro. Às vezes precisa chamar a atenção do irmão. Meu irmão, cuidado com esse caminho que você está escolhendo, que você está privilegiando, porque isso aí não vai dar fruto na presença de Deus. Ou então a gente precisa que alguém chegue para a gente e fale, não é por aí não, presta atenção, a gente, né? Receber esse cuidado aí do irmão, né? E nós, como líderes também, né, Beth? Como professor de dominical, a gente precisa disso, né? E você... Com certeza. Precisamos receber, né, Maria? Receber as alertas, né? Exatamente. Isso aí é o agir de Deus, né? É assim que Deus escolheu agir, gente. A gente é membro do corpo, cada um tem os dons que Deus deu para estar cuidando do corpo, para estar edificando, para estar fazendo aquelas obras que Deus de antemão preparou para que a gente andasse nelas. Quais são essas obras, né? Exercitar os dons, os ministérios, uns com os outros, na igreja e fora dela também, né? Mas no início, né, da nossa conversa ali, aquele início descontraído, né? Eu chamei a atenção, né, para o limão, né, que o Wesley me presenteou, um limão galego, né, maravilhoso, um limão grande, suculento. Então, olha só, quando você vê uma árvore bonita, quando você vê frutos, você olha assim, nossa, olha, você está viajando de carro, vê uma laranjeira, né? Vê um pé de manga cheinho, você vê uma árvore bonita com frutos.
É assim, meus irmãos, que as pessoas têm que olhar para a nossa vida e comentar, né? Olha, gente, a vida desse moço, dessa moça, olha como é que ela é diferente. E a gente não pode esquecer, quando fala em árvore e fruto, é o Salmo primeiro, gente, a meditação na palavra do Senhor, dia e noite, que faz a diferença, né? Aquela árvore plantada junto à corrente de águas. E a gente vai para Jeremias 17, que tem a mesma figura, né? Do homem que é temente ao Senhor e que tem prazer na sua palavra. Então, essa lição, né, que está sendo fechada, né, ela quer te estimular, nos estimular, né, a uma vida frutífera, a uma vida em que seja reconhecido, né, o fruto, né, da graça de Cristo nos mudando, nos trazendo a atos de piedade, atos de vida, né, que agradam o nosso Deus. E isso tem que ser a nossa identidade, né? A identidade lembra sempre disso, como eu sou reconhecido, né? Se eu sou de Cristo, o seu Espírito mora em meu coração e esse Espírito quer orientar o meu viver através de frutos, né? Todo pensamento, toda ação, toda atitude, toda reação às pressões, né, da vida diária são do interesse de Deus e Ele deseja nos libertar de todo desejo que não vem dele. Amém, meus irmãos? Então, vamos pensar nisso, né? Em sermos árvores frutíferas na comunhão com Deus. E aí vem um desafio, olha, comece com você, consigo mesmo. A gente precisa enfrentar, meus irmãos, as nossas fraquezas e fazer o difícil trabalho de tratá-las, como a gente sempre tem repetido, né? No espelho da palavra de Deus. Enfrentar nossos pecados de estimação, né? Engraçado falar isso, né? Pecado de estimação. Pois é, algumas áreas a gente resiste, né, em deixar acontecer mudança, porque elas são um prazer para a gente, né? Podemos dizer isso. Elas nos agradam. Então a gente precisa enfrentar essas áreas, esses pecados de estimação, as nossas dificuldades em fazer, né, aquilo que nos aproxima mais de Deus, tratar isso, fazer uma análise, né, uma confrontação, né, em relação ao que tem nos afastado do nosso Deus. Muitas vezes a gente se envolve, né, na igreja, nós estamos cuidando de igreja, com responsabilidades, com o serviço que a gente assume, e a gente vai esquecendo de fazer esse enfrentamento, né? Uma liderança precisa se autoavaliar no espelho da palavra de Deus. Cada membro precisa se avaliar no espelho da palavra de Deus. Então a gente tem que comece comigo. Vamos mudar a vida da nossa igreja, onde ela precisa de mudança? Então, que comece comigo, né? Comece aplicando o que você aprendeu neste livro durante todas essas lições que você recebeu, né? Vamos ler o texto de Hebreus 10, 19 a 25. Cada um lê aí, né? Põe a leitura. Né? Com o áudio fechado. Vamos juntos. Tendo, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel.
Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tem aí um resumo, né? Muito bem feito, né, meus irmãos? Essa mensagem deve permear a vida da igreja toda. Além dos pastores e oficiais, ela também deve ser trabalhada com os líderes de ministérios, com as lideranças todas, né? E também com os membros que não têm cargo nenhum, que não são responsáveis por liderança nenhuma. Todo esse resumo aí tem que permear a vida da igreja, olhar sempre para o novo e vivo caminho. Eu estou aproveitando esse novo e vivo caminho? Ou eu tenho levado de forma relaxada essa oportunidade, né? Jesus, né, derramou o seu sangue na cruz por nós. E ele agora é o nosso sumo sacerdote. E por ele ser o nosso sumo sacerdote, né, é Jesus quem nos coloca na presença de Deus. Por isso que Deus ouve as nossas orações, né? Por isso que Deus recebe o nosso culto. E a gente não precisa mais de fazer grandes sacrifícios, né? Porque o sacrifício que precisava já foi feito, que foi o sacrifício de Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, né? Ele se sacrificou por nós. Agora a gente deve nos apropriar da oportunidade de entrar na presença de Deus. E podemos, né, nos envolver uns com os outros aí, ó, nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixar de congregar, considerarmos uns aos outros, né, estimular o outro a ficar firme na confissão, sermos estimulados, né, uns pelos outros, né? E a gente então, ó, desenvolver amizades redentoras no corpo de Cristo. Meus irmãos, como é importante essa comunhão, né? Receber o amor, o carinho do irmão. A Adriana e o Marcelo ontem nos procuraram, né? Queriam, né, mostrar o amor deles por nós. Foi tão gostoso recebê-los. Cumprimento de cotovelo. Nem sentamos, né, um na frente do outro, Ai, ai. mas nos vimos, né? Eles nos agradaram. Então, a gente desenvolver amizades redentoras, né? Esse meu irmão aí, ó, já foi mudado, né, pelo sacrifício de Cristo. Lembrar disso e exercitar isso, né, uns com os outros, né? E sair, né, para ministrar a outros, né? Não ficar só no nosso limite, né? Vamos seguir adiante aqui, olha. Uma estratégia para a mudança também. Os líderes de ministério são as pessoas que lideram pequenos grupos e têm influência sobre muitos membros. Costumam trabalhar em diversas comissões, diversas frentes, e são, né, esses líderes, né, os potenciais diáconos, presbíteros, lideranças fortes na igreja, né? Todos, né? Não só os oficiais que eu estou falando. Como esses líderes, meus irmãos, têm sido preparados para pensar a respeito do seu ministério. O seu ministério é um meio para a graça de Cristo entrar na nossa vida? Ou ele é um fim em si mesmo? Ele existe porque ele tem que existir? Não. O ministério tem que ser meio da graça de Cristo permear e alcançar as pessoas, né? Então, essa liderança de ministério, as pessoas têm que desenvolver uma vida de santificação
para o trabalho que desenvolvem. Santificar, meus irmãos, é estar separado. Quem está separado está pensando a respeito daquele assunto e está aberto para o que Deus quer falar no seu coração. Então, a liderança tem que estar em santificação para que ela possa pensar a respeito do seu ministério no espelho da palavra de Deus e também estar com o coração aberto para ouvir a voz de Deus, né? Então, será que você que é líder de ministério, de algum ministério da igreja, será que você tem vislumbrado aquelas figuras que a gente acabou de ver, né? Dos calores, dos espinhos, da cruz de Cristo e da possibilidade de frutos? Tem sido uma realidade a gente transportar logo a nossa mente para essa estratégia de identificar essas figuras? Será? Né? O livro trouxe um exemplo interessante que alguns líderes, né, de louvor, de adoração, equivocadamente, quando está iniciando, né, a adoração, eles falam assim: meu irmão, esqueça os últimos 6 dias da sua vida para que você possa cultuar a Deus verdadeiramente. Meu irmão, que equívoco é esse, né, que o livro destaca para nós? O que você acha disso? O que vivemos, né? O que a gente experimentou nos últimos 6 dias é o que Deus está mais interessado no nosso viver, no nosso culto, porque Ele quer trabalhar o que aconteceu na nação. E o nosso culto tem que ser real. Não pode ser um culto lá, nos últimos 6 dias eu sou de um jeito, e aqui no culto eu me entrego a Deus, né? Não deve funcionar assim, né? O que a gente vive, né? Nós vivemos nos últimos dias, é no que Deus está mais interessado, para que haja mudança, para que haja transformação. Ok? Então, ó, confissão, arrependimento, perdão, louvor, edificação, e aí vai, ó. E aí a gente vai experimentando da graça de Deus em Cristo, né? Se a gente esquecer os 6 dias, a gente não trabalha nada disso, né? Isso fica esquecido. Participantes e membros em geral, né? É indispensável, meus irmãos, que a cultura da graça de Cristo na vida dos crentes, dos membros, né, alcance todas as pessoas que não têm responsabilidade alguma na igreja, né? Eles são a igreja, né, junto com a liderança, né? Então eles devem ser lembrados da centralidade do evangelho. Será que eles têm sido lembrados? A nossa lição é só essa. Será que a igreja tem lembrado os seus membros da centralidade do evangelho? Será que isso tem acontecido? Como as diversas áreas da igreja ajudam ou criam obstáculos para que os seus membros entendam o que significa ser mudado pelo evangelho, né? Então a gente tem que estar analisando o que está acontecendo e desenvolver estratégias, né, para essa mudança, né? Será que os membros em geral eles entendem as dinâmicas básicas, né, da vida cristã? Examinar-se no espelho da palavra de Deus, reconhecer as suas fraquezas, buscar conhecer a Deus e a sua palavra, tudo que Deus revelou para nós, ter momentos de comunhão em oração, ter momentos de comunhão com os irmãos, confessar os pecados em arrependimento e buscar o perdão de Cristo,
viver na dependência da graça de Cristo, com um coração contrito, um coração obediente, um coração humilde, né, que reconhece, né, a necessidade de Deus. Afastar-se do que não convém em uma postura de santificação. Será que os crentes têm sido despertados para essas dinâmicas da vida cristã? Então, essa é a análise, né, que a gente tem que fazer e desenvolver estratégias para que a mudança aconteça, como a igreja Lake Glen lá quis desenvolver. Ok? Que recursos, né, têm sido disponibilizados para que os membros entendam, né, o que significa viver essa graça de Cristo? Então, a gente fazer, né, essas perguntas e pensar a respeito disso, né? E orar em favor disso, né? Uma estratégia é a oração, né? A Beth destacou aqui. Meus irmãos, a igreja segue adiante. E a gente, então, tem que renovar essa pergunta, né? Cristo tem se tornado central e notório, né? Nos diversos ministérios da igreja. Os ministérios são um meio ou um objetivo em si mesmos? Eles devem ser, né, como foi falado, né, meios de graça para a nossa vida, né? Com a vida cristã centralizada em Cristo, meus irmãos, centralizada na cruz de Cristo, as conversas entre os cônjuges, as conversas entre pais e filhos, as conversas entre os irmãos devem apresentar mudanças piedosas, né? Devem ser conversas relevantes. A gente tem que sair só da brincadeira, sair só das piadas, sair só daquilo que é sem maior importância e desenvolver conversas relevantes, né? Perguntar, né, um irmão para o outro sobre os propósitos de Deus para uma situação de vida que cada um está experimentando, né? Seja num trabalho que conseguiu, seja num curso, né, que pôde começar a fazer, seja como marido, seja como pai ou como filho, né? Ou então numa experiência familiar mais ampla, né? Quais são os propósitos de Deus para que a sua influência seja positiva? A gente está se despertando, né, uns aos outros para pensar sobre isso, né? Qual a minha importância naquele ambiente, ok? É isso, a gente tem que estar atento para isso, porque senão a gente trabalha, a gente vive família, a gente experimenta, né, as coisas da vida, mas isso não está fazendo tanta diferença e a gente não está abrindo espaço para a graça de Cristo mudar o nosso viver, ok? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, meus irmãos, a Trindade está trabalhando para fazer da nossa igreja uma noiva radiante, uma noiva purificada, uma noiva saudável, né? Uma noiva gloriosa, porque ela está sendo preparada para ser resgatada. Nós somos, né, a igreja de Cristo, Preparando né? a igreja, né? Preparando a igreja. Nossa igreja também, mas a igreja, né, de É, Cristo, né? a igreja é essa noiva que está sendo preparada para ser resgatada por Cristo, né? O esposo, no dia glorioso, né, em que Cristo voltar para buscar a sua igreja. E essa visão, meus irmãos, deve nos convidar a desfrutar das bênçãos da graça de Cristo na nossa vida e também nos preocuparmos, né, em oferecer essa bênção a outras pessoas. 10 e 11. Olha aqui.
queria destacar esse versículo aí, olha. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, meus irmãos, tudo que a gente aprendeu nesse livro, né? Vamos continuar crescendo, né? Nesse conhecimento e nos apropriando, né? Da graça do nosso Senhor e Salvador, seja Jesus Cristo. Para a glória dele, né? Tanto agora, né? Como a gente tem destacado, né? Para o nosso viver agora, como no dia eterno. Você ia falar? Não, eu falei para você voltar para a tela. Eu queria deixar o versículo também de Efésios 6, 10, né? Da armadura de Deus, né? Quando vai falar lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é do poder de Deus, da graça de Jesus, né? Não é na nossa força, não é no nosso esforço. A nós é o quê? Nos alimentarmos com a palavra, servirmos uns aos outros, nos dispormos, estarmos abertos. Mas é na força do poder, da graça de Jesus, né? Do Espírito Santo, de Deus agindo na gente. Vamos. Volta para a tela lá, bem. A gente se vê aí. A gente encerra, né, a lição aqui. O livro, né, também, né, depois de 2 anos, né? Quando esse livro estiver sendo publicado de novo, aí eu aviso para o pessoal, né, que não adquiriu, né, mas que queria adquirir, porque ele se esgotou, né? Mas, deixa eu fechar aqui. Vamos orar, né, meus irmãos? Vamos. O Demar está aí ainda? Deve ter ido para a igreja, né? E o Demar? Saiu. Ele deixou lá, mas saiu. Oi, Edmar, Edmar, irmãos queridos, nós não Ah, saímos tá no carro. hoje é porque eu estou indo para a igreja, estou dirigindo. Ah, ok, que bom, Ele ué. está participando do carro. Isso aqui é não perder nada, hein? É. Eu posso orar. Ora por nós, Ótimo. Marisa. Fechando esse ciclo aí. Ok. Tô dando eco. Senhor nosso Deus, nós adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade, porque o Senhor é digno de toda adoração. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor também nos treina para lutar. O Senhor nos prepara para adorarmos ao Senhor. O Senhor nos regenerou a fim de sermos chamados teus filhos. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor se importa conosco. E o Senhor se revelou na tua palavra. E o Senhor nos deixa, ó Deus, essa orientação tão significativa e importante. Que possamos viver de modo digno do Evangelho para o qual o Senhor nos resgatou. Possamos andar no Espírito. E, ó Deus, capacita-nos assim, ó Deus. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos colocou numa igreja que busca ser fiel ao Senhor. O Senhor nos colocou num grupo de pessoas que se amam e que desejam buscar ao Senhor, que haja intimidade e relacionamento na nossa classe, ó Deus. Nós te agradecemos pelo bem que o Senhor tem feito a nós. Aplica esses ensinos, ó Deus, ao nosso coração. Nós te pedimos perdão porque somos pecadores e às vezes, ó Deus, temos guardado no nosso coração esses pecados repetitivos que o Edson colocou. Ajuda-nos, ó Deus, a dependermos totalmente do Senhor e prepara-nos agora para o culto, a fim de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Um bom dia, né, para todos. Deus abençoe. Parabéns para os papais. Sim, parabéns Isso aí. para os pais. Bom dia. Bom dia. Dona Maria Helena está com... Mãe, a senhora está com o microfone fechado. Ela está falando alguma coisa ali. Tchau, tchau. Tchau. Bom domingo. Tchau, bom dia, gente. Tchau, gente. Tchau, bom domingo. Parabéns para todos os pais. Obrigado. Ô, Wesley, separa o limão da turma aí, viu? Olha, tá. Eu,